Oh glória, aproveitando que você está sob teus pés, abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 19, e o versículo é o versículo de número 4, livro de 1 Reis, capítulo 19, e o verso é o verso de número 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero estender minha gratidão uma vez mais a Deus, de permitir-nos de estar retornando a esta casa pela terceira vez. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o grande homem de Deus, pastor Diego Pacola. Deus abençoe a tua vida. Uma vez mais, eu glorifico a Deus pela tua vida. Que Deus continue te dando essa força, sabedoria, esta graça, que eu tenho certeza que Deus ainda vai te usar ainda mais aqui em Hortolândia, em nome do Senhor Jesus. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Rogério. Deus abençoe, sempre elegante. Nem Salomão, com toda a tua glória, se vestiu tão belamente assim. Deus abençoe muito a sua vida. Também quero deixar uma saudação para o apóstolo Valdivino, bispo Irene. Deus abençoe. Eu tenho certeza que é canal de bênção para a nossa vida. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Cleide Simões e a todos ao qual aqui está, evangelista Marcelo, que está nos acompanhando. Deus abençoe a tua vida, viu? Obrigado por nos acompanhar. Obrigado. Deus abençoe a vida da tua esposa Aline. Deus abençoe a vida da minha esposa que está nos acompanhando. Quero deixar uma saudação do meu pastor Abelardo. Congregamos na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali no campo de Piracicaba, a qual é presidida pelo nosso pastor presidente, pastor Dilmo dos Santos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu prometo ser bem breve, bem objetivo, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O livro do 1 Reis, capítulo 19, e o versículo, ao versículo de número 4, somente a parte A do versículo, somente a parte A, já é o suficiente para a nossa meditação, que está escrito: e ele se foi ao deserto. Vou repetir, você senta glorificando. E ele se foi ao deserto, e você senta glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto um tanto quanto conhecido aos leitores da Bíblia. Bem sabemos nós que o livro que ora tomamos por base, que está inserido no Velho Testamento, o livro de 1 Reis. E nós conhecemos acerca dessa história. Nós sabemos que aquele ao qual está sendo mencionado é um homem por nome de Elias. É um homem ao qual nós conhecemos como o profeta de fogo. Bem verdade é que o significado do teu nome é: meu Deus é Jeová. Interessante que nós vamos ver que Elias é um grande homem de Deus, é um homem muito dedicado à tua obra, aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Elias é um homem que Deus levanta no meio daqueles que já estão apostatando da tua fé. Nós vamos ver que Elias, quando ele aparece diante da palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, pastor Diego Pacola, ele aparece para profetizar dentro do palácio. Nós vamos ver que muitas das vezes nós se deparamos com algumas situações e queremos ovacionar, aplaudir algumas pessoas. Mas Elias era totalmente, ele não gostava de agradar o homem, mas agradava muito a Deus. Quando Elias aparece na palavra, a Bíblia vai dizer no capítulo 17, no versículo de número 1, vai começar a dizer a menção da tua história, que Elias apareceu aquele dia, Elias o tibista, que veio da cidade de Gileade, e ele vai profetizar dentro do palácio sobre a vida de Acabe, dizendo: não haverá chuva nem orvalho segundo a minha palavra. Bem verdade é que nós sabemos que Acabe está casado com Jezabel. Jezabel traz os teus deuses da tua cidade juntamente para dentro de Israel. E agora o povo está adorando a Baal, adorando a Zera, estão prestando culto e de adoração aos deuses estranhos. E nós sabemos que a Bíblia diz que Deus, ele abomina, porque ele não aceita dividir a tua glória com ninguém. Bem verdade é que Elias é um homem dedicado para com o teu chamado. Elias se levanta para fazer a obra de prontidão diante daquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Mas bem verdade é que logo após
nós a tua profecia. Deus envia Elias para um ribeiro por nome de Querite. A palavra Querite no hebraico significa separar, mas no grego significa travesseiro ou pequena almofada. Bem, verdade é que a ordem de Deus desce até o ribeiro de Querite, que fica de frente com o Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. Interessante, o que me chama a atenção é que Deus primeiro manda Elias descer até o Jordão, passar pelo Jordão, para depois dar descanso ao ribeiro de Querite. E a ordem de Deus para os corvos vai ter que alimentar de manhã e à tarde. Olha como é interessante, primeiro ele profetiza, depois Deus guarda. Primeiro ele profetiza, depois Deus alimenta. Primeiro ele fala aquilo que o Senhor manda, depois Deus sustenta. Mas a Bíblia diz que passa-se o tempo, o ribeiro se seca, ele desce até a Sarepta, é sustentado por uma viúva. A Bíblia diz que a viúva, ela não queria sustentá-lo, porque vai dizer para ele: olha, vive o Senhor o teu Deus, que eu não tenho aqui a não ser um bocado de farinha na panela e só um pouquinho de azeite na botija. Estou fazendo um pão para que eu e meu filho comamos e morramos. Elias olha para ela e diz: faz isso, mas faz primeiro para mim. Faz tudo isso, mas faz primeiro para mim. Veja como é interessante, a mulher vai e faz primeiro para o profeta. Aquele que faz primeiro para Deus, Deus sustenta a tua casa. A Bíblia diz que a farinha da panela não ia faltar, o azeite da botija não faltou. Mas interessante ainda é que agora Deus levanta Elias, manda voltar para dentro da cidade e profetizar que vai descer a chuva. A Bíblia diz que Acabe, quando se encontra com Elias, vai dizer: porventura és tu perturbador de Israel. Pastor Diego Pacola, a Bíblia diz que Elias está agora falando, tendo um diálogo com o monarca, com o rei da cidade, com aquele que lidera, com aquele que manda, pastor Rogério. Mas ele não se intimida e ele vai olhar para ele: porventura sou eu que estou levando o meu povo a adorar a deuses estranhos? Façamos aqui agora um desafio: Deus que responder com fogo, verdadeiramente é Deus sobre Israel. A Bíblia diz que eles sobe ao Monte Carmelo, vai fazer o sacrifício. Eles montam o altar, e depois de ter montado o altar, colocam o bezerro sobre o altar. Os profetas de Baal clamam e Baal não responde. Elias chega num ponto a dizer para eles: olha, bem verdade é que o teu Deus deve estar dormindo, grita mais alto. Bem verdade é que o teu Deus deve ter dado uma voltinha, ou pode ter deixado, aleluia, estar juntamente com uma visita. Mas interessante que quando Elias se enfada, ele olha para eles: agora é minha vez. No capítulo 18, versículo 30, a Bíblia diz dessa forma: reparai, porém, o altar do Senhor. Interessante que para Deus responder, primeiro tem que reparar algumas coisas que estão fora dos lugares. A Bíblia diz que eles mandam reparar o altar, e eles começam a encaixar tudo no lugar. Coloca o sacrifício, coloca as 12 pedras, eles colocam água sobre o altar. E a Bíblia diz que Elias vai orar, e na tua oração é muito simples. Não é uma oração como muitas das vezes nós queremos orar bonito, queremos dizer bonito com Deus, mas na simplicidade Deus vai responder Elias. A palavra de Deus vai dizer que a oração de Elias ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac e Deus de Israel, responde com fogo. Aí a Bíblia diz que o fogo desce, consome o holocausto. Deus vai consumir. A Bíblia diz que agora o povo de Israel vai se voltar para o lado de Elias e vai dizer: matamos todos os profetas, e assim é feito. É matado todos os 450 profetas de Baal, é matado 400 profetas de Azera. A Bíblia diz que assim acontece. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo de número 19, a Bíblia diz que agora Acabe vai ao encontro de Jezabel, e quando chega na casa, no palácio, diz para Jezabel: olha, Elias mandou matar todos os profetas, não sobrou nenhum. A Bíblia diz no versículo 2 que agora Jezabel manda um mensageiro até Elias dizendo: olha, ei, faça assim para ele, fala assim para ele, que vive o Senhor, o meu Deus, que até hoje não vai ficar a tua cabeça de pé enquanto eu estiver aqui, porque ele mandou matar os meus profetas de uma forma grosseira. Mas o que me chama mais atenção ainda é que no versículo 3, a Bíblia vai dizer que agora ele vai deixar o teu moço em Berseba e vai caminhar um dia para dentro dos desertos. Isso me chama a atenção. É aqui que eu queria chegar, é aqui que é onde Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz no versículo 4: e ele se foi para o... Se eu perguntar para alguém aqui esta noite: vamos dar uma volta no deserto, você vai comigo? Se eu te convidar: ei, vamos ali dar uma voltinha, aonde? No deserto. Ninguém vai, meu filho.
Ninguém quer ir para o deserto, mas eu quero te chamar a tua atenção para esse deserto. Eu quero te chamar a atenção. Quando eu lembro da palavra deserto, eu lembro desse versículo, eu não tenho como eu não lembrar que Deus um dia levou um povo, tirou do Egito, dia da escravidão, mas primeiro teve que passar pelo deserto para chegar em Canaã. Não tem como eu não lembrar também, se eu falando da palavra deserto, não tem como não lembrar que no capítulo 3 do livro de Mateus, versículo 1, e por aqueles dias apareceu João pregando no deserto. No capítulo 1, versículo 80 do livro de Lucas, vai começar a dizer, e o menino crescia onde? No deserto. E na onde? No Espírito Santo de Deus. Não tem como não lembrar do deserto. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 do livro de Mateus, que agora Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. E todas as vezes que eu vejo a palavra deserto na Bíblia, eu fico todo arrepiado, pastor Rogério, pastor Diego Pacola, eu fico todo arrepiado, evangelista Marcelo. Não tem como falar de deserto e não lembrar das minhas lutas. Não tem como falar do deserto e não lembrar das minhas dificuldades. Não tem como falar do deserto e não lembrar das minhas provas. Não tem como, porque a primeira coisa é que quando nós vemos a palavra deserto na Bíblia, nós vamos lembrar, eu estou nele até hoje, eu não consigo sair dele, já faz tempo que eu estou ali. E é verdade, mas coisa boa é passar pelo deserto com Jesus. Eu vim profetizar aqui esta noite. Eu saí da cidade de Piracicaba debaixo de uma profecia para o Glorifica Hortolândia. Eu vim debaixo de uma profecia. Não tem como não lembrar do livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13. Por quê? Jesus ouve acerca da morte de João Batista, e agora no versículo 13 ele vai dizer, façamos uma travessia. Eles vai entrar dentro de um barco e vai para um lugar deserto. Olha como é interessante. Jesus não convida para ir para um oásis. Jesus não convida para ir para um hotel fazenda. Jesus não convida para ir para o Outback. Jesus não convida para ir fazer um churrasco. Jesus convida discípulo para ir para o deserto, para ir para o deserto, para ir para o deserto, para ir para o deserto. Jesus está convidando você hoje para ir para o deserto, mas que o deserto de Jesus não é deserto de derrota. Deserto de Jesus não é deserto de passar dificuldade. Deserto de Jesus tem maná do céu, tem água que sai da rocha. Deserto com Jesus, meu filho. Eu vou pregar do deserto aqui esta noite. Eu vou falar do deserto. Mas primeiro, antes de eu falar do deserto, para Jesus entrar, para Jesus ir levar os discípulos para um lugar deserto, primeiro ele teve que entrar dentro de um barco. Interessante que o barco é do discípulo, o remo é do discípulo, mas quem está no controle é Jesus. Mas quem está no controle é Jesus. Está levando para o deserto, mas Jesus está no controle. Está levando para o deserto, mas é Jesus que está no controle. Veja bem, não foi Jesus, não foi o barco que entrou em Jesus, mas foi Jesus que entrou no barco. Não foi o barco, vou repetir isso aqui, não foi o barco Alex que entrou em Jesus, foi Jesus que entrou no barco. Porque se Jesus não entra no barco, a mentira entra. Se Jesus não entra no barco, a fornicação entra. Se Jesus não entra no barco, o adultério entra. Se Jesus não entra no barco, oh glória, vou falar isso aqui, meu Jesus, eu saí debaixo de uma palavra de autoridade de Deus. Se Jesus não entra, a cachaça entra. Se Jesus não entra, a droga entra. Mas e barco que Jesus entra, a droga sai, a cachaça sai, oh glória, o adultério sai, a mentira sai, a foraba canta lá baixo, canta lá. Eu vim falar para você que esta noite Jesus entrou no teu barco, falou que vai mudar a tua vida. Só quem vai, deixa eu ver, já tem alguém com a mão levantada ali, o público já está de pé, a tribuna já levantou. Só quem vai, deixa eu ver, se eu fosse você, meu filho, eu dava um salto dessa cadeira, jogava a mão para cima. Ô glória, você está no deserto, mas não está sozinho. Você está no deserto, mas não vai morrer. Deserto não é para te matar, deserto é para te treinar. Ô glória, ô glória. Elias caminha para um dia no deserto. A primeira coisa que ele faz, quando ele se encontra com o pé de zimbro, a Bíblia diz, ele vai cair sobre o pé de zimbro e vai dizer, Senhor, basta para mim, não sou melhor que meus pais. Ei, basta para mim, toma minha vida. Se eu perguntar aqui esta noite, quem nunca passou por dificuldade, quem nunca pensou em abandonar, quem nunca pensou em deixar de lado as suas atividades dentro da igreja, quem nunca pensou em abandonar, aleluia, o que está fazendo para Deus e para viver
trazer de volta para o mundo. Já pensou? Mas Jesus falou para mim, fala para minha igreja no Glorifica Hortolândia, que eu estou no controle. Eu estou no decreto, mas estou no controle. Eu estou no... Ei, presta atenção. Ele cai de joelho debaixo de um pé de zimbro, e quando ele está debaixo do pé de zimbro, ele está debaixo de uma sombra, e a sombra que Elias está, pastor Rogério, ela não vem de baixo, ela vem de cima, porque não foi Elias que fez sombra para o zimbro, mas foi o zimbro que fez sombra para Elias, e a sombra que ele está debaixo, não vem de baixo, vem de cima. E a Bíblia vai dizer no Salmos de número 91, ela vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Só quem vai, só quem acredita nessa palavra, só quem acredita, joga a tua mão para cima. Oh glória! Deixa eu ver quem veio para buscar vitória. Deixa eu ver, está no deserto, mas está com a mão levantada. Está no deserto, mas está glorificando. Está no deserto, mas veio no último dia do glorifica. Está passando luta, mas está aqui dando glória. Está passando luta. É por isso que o diabo não gosta de você, meu filho. É por isso que o diabo não gosta de você, minha filha. É que passa a prova, sai de prova, entra em prova. Você vem para o glorifica com a mão levantada. Oh glória! Deixa eu ver. Tem crente que entrou aqui achando, aleluia, que você ia morrer nesse deserto. Vai nada, meu filho, vai nada, minha filha. No deserto tem pão do céu descendo, tem água do lava, canta, lava, xuri, canta, lava. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. No deserto, meu filho, no deserto, minha filha, pode não ter cachorro quente, pode não ter x-tudo, pode não ter x-bacon, pode não ter McDonald's, pode não ter, aleluia, BK, pode não ter, mas no deserto tem Deus. No deserto tem Deus. Você pode não ter nada, mas se tiver no deserto com Deus, você tem tudo. Você tem tudo, porque quem tem tudo e não tem Deus não tem nada, mas quem não tem nada e tem Deus tem tudo. Só você que tem, só você. Cadê? Eu vim debaixo da profecia, e a profecia é essa, com a mão levantada. É neste deserto que Deus vai te honrar, é nesse deserto que Deus vai te levantar. É nesse deserto. O deserto não vai te parar. O deserto vai fazer você prosseguir. Meu filho, se você soubesse a dimensão da glória de Deus dentro dessa casa, se você soubesse o que Deus preparou para você, se você soubesse o que Deus tem para você esta noite, presbítero Alex, mostra para mim o que Deus tem. Eu vou mostrar para você. Porque o deserto, muitas das vezes pensamos em desistir, mas ninguém ora mais de quem está no deserto. Ninguém busca mais de quem está no deserto. Meu filho, quantas vezes na madrugada você dobrou o joelho, orou a Deus e falou: Deus, eu não aguento, eu estou fraco. Aí Jesus manda eu profetizar para a igreja do Glorifica. Jesus manda eu profetizar para dizer: quando penso que estou fraco, forte eu estou. Apóstolo Paulo vai dizer: quando penso que eu estou fraco, aí forte eu estou. Ei, quantas vezes? 3 vezes apóstolo Paulo vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, Jesus, tira de mim esse espinho. Jesus vai dizer: não tiro. Tira de mim esse não tiro. Tira de mim esse não tiro. Mas eu estou fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque a minha graça te paz. E eu encerro aqui, meu filho. Minha filha. Elias caminha para um dia do deserto. Está debaixo do zimbro. Está pedindo a morte. Deus manda um anjo. Para quê? Para levar pão e água. Aí que está. Deus manda um anjo para levar pão e água. Elias levanta, come e bebe. O que ele faz? Volta a dormir. Sabe qual é o teu problema?
O teu problema está aí. Deus manda a solução, nós vira a costa para a solução. Deus manda a providência, nós vira a costa para a providência. Você acha que a providência é só para hoje? É nada. Aí o Elias volta a dormir de novo. Aí Deus torna a levar o anjo. Vai lá, porque ele não entendeu o processo, ele muito menos compreendeu o propósito. Porque leva pão e água para ele, ele vai comer, vai beber, e o anjo olha para ele. A Bíblia vai dizer: com o alimento daquele pão e daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. É Deus dizendo para você: hoje você veio para casa do pão, e hoje tem pão, meu filho. Hoje tem pão, minha filha. Hoje tem pão. O que é pão, presbítero Alex? É a palavra. A palavra alimenta, a palavra sustenta, a palavra levanta, a palavra exalta. A palavra... não, se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada. É Deus dizendo: eu vou te alimentar na palavra, te sustentar na palavra. E eu tenho uma notícia: vós sois libertos pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder da palavra. Prepara o louvor, prepara o louvor, evangelista Marcelo, prepara o louvor. Vamos soltar o louvor aqui. Já vou terminar. Vai se pondo de pé, vai se pondo de pé. Vamos se pôr de pé aqui. Vamos se pôr de pé aqui. Pastor Vanderlei Carceliano.